E estamos de volta com o podcast Dominando o Mundo. Eu sou Bianca Lopes, sou publicitária, co-founder da Bensai Educação Empreendedora Afrocentrada, artista, cantora, compositora e a sua podcaster. Hoje estamos com mais um episódio aqui e estamos recebendo Ana Cláudia, que ela é, assim como eu também, várias coisas. Adoro. Ela é mentora, ela é engenheira civil, engenheira de segurança. Segura esta mulher. Seja bem-vinda. Adorei essa introdução. Não é? Obrigada, querida. Eu treino em casa várias vezes no banheiro. Muito obrigada por estar hoje aqui com a gente. E eu já quero começar dizendo o que eu falo para todas as convidadas, que é a coisa mais importante pra gente tocar dentro desse assunto é o quê? É a fofoca. É que a gente gosta de saber da sua vida. Né? Como eu falei, o nosso objetivo aqui é contar a história dessas mulheres incríveis que eu conheci o ano passado durante o programa, em 2022. E eu acho que é um pecado você não conhecer a história de todo mundo. Então eu acho que a sua história, ela é muito bacana da gente se falar hoje. Então eu queria voltar lá pra Aninha, pequenininha, de como foi assim que acendeu pra você o ramo do empreendedorismo, né? Geralmente a gente... É uma coisa que a gente vai observando da infância, né? Foi pra você assim? Não. Não? É sobre isso, porque a gente quebra tabus. É isso. Eu até fiquei pensando, gente, empreender, que às vezes todo mundo fala, porque a minha mãe me inspirou assim, né? E quando eu olho pra minha história, assim, quais as coisas que eu gostava quando eu era criança? Eu lembro que a única coisa assim que eu disse quando eu era criança que eu queria ser era marinheira. Tipo assim. É sobre isso, a Maria é o papai. E eu amo o mar, né? Uhum. Só que assim, essa parte de Forças Armadas, hoje eu vejo que isso não tem nada a ver comigo. Mas eu via muito no lugar assim, a minha referência foi o que eu não queria ser. Uhum. Então, que é muito importante, né? Gente, definir o que não quer ser primeiro do que quer ser ajuda muito, né? Isso. E eu acho que é até bom porque muita gente não sabe o que quer ser, né? Então, você começar a fazer esse filtro de o que eu não quero vai te ajudar a você ir se experimentando. E eu vejo que fez toda a diferença na minha vida, porque, por exemplo, eu me formei, comecei essa parte profissional no técnico no IF, né? Que é onde a gente Aqui no IF, onde a gente tá. Qual foi o seu curso? Segurança do Trabalho. Segurança do Trabalho, que eu fiz também. Tá passada? Tu fez Segurança do Trabalho? Eu fiz Segurança do Trabalho aqui, querida. Porque eu sou uma mulher diversificada, né? Eu fiz controle ambiental no ensino médio. Aí eu entrei, eu fiz comércio exterior. Aí não gostei, passei para engenharia de produção. Aí na engenharia de produção, eu sabia que eu, com o título de engenharia de produção e um curso técnico de técnico de trabalho, segurança do trabalho, eu podia ser engenheira de segurança. Aí a mulher, ela já estava planejando tudo, né? Só que acabou que eu não me formei no curso técnico, mas eu cursei bastante. Porque chegou uma hora que eu não queria mais nem ser engenheira. Porque a mulher muda de ideia, né? Eu já fiz 60 cursos. Mas você fez aqui o técnico. Foi, o subsequente. Sim, arrasou. E aí, assim, nessa hora eu também não sabia o que eu queria ainda. Então, porque eu lembro que quando eu cheguei, tinha gente que tava no integrado, né? Que era, tipo assim, eu entrei pelo subsequente, mas tinha gente que tinha entrado já desde o ensino médio fazendo junto. E eu vi, assim, as pessoas... já uns sabendo o que queriam, e tipo assim, já pra faculdade, e outros ainda com dúvida e sofrendo por isso. E aí eu lembro que tinha uma frase assim de um cara do Fantástico, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele falava que o técnico, ele abria as portas, tipo assim, pra clarear o que de fato a gente queria, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo, assim, de eu ir pro mercado, de eu começar a trabalhar, ter uma rentabilidade melhor do que só um salário mínimo, que era a minha referência de casa, e começar a ver o que de fato eu gostaria de fazer da vida, profissionalmente falando. O bom é que é um curso curto, né? Que já te deixa no mercado de trabalho facilmente, né? Naquela época sim. Hoje em dia que eu vejo que tá um pouquinho diferente. Mas em relação ao que eu não queria, então assim, minha mãe, ela é ASG, era auxiliar de serviços gerais. Meu pai hora ele tava como operador de fábrica, hora ele tava como pedreiro. E aí eu via aquilo e tipo assim, não era o que eu queria, não desmerecendo, porque sim, assim, claro. se não fosse por eles, eu não tava aqui, né? Até porque a missão do filho é quebrar tudo que o pai
fez ou faz ou quer que você faça, né? Exatamente. Porque todo filho vem pra quebrar o tabu e desmistificar a família, né? É a evolução, né? Que a gente vê, assim, tipo, os Se pós não for da pra vida. isso, eu nem nasço, gente. Se não for pra quebrar o tabu, eu nem nasço. Pois é. Aí eu vi, assim, o meu irmão mais velho seguindo a mesma linha do meu pai, assim, tipo, começou a trabalhar em fábrica como operador. E aí eu comecei a ver, assim, era as oportunidades que eu via que as pessoas iam de adolescente para adulta, o que aparecia? Ou você ia ser vendedora no ou operadora de caixa no supermercado, ou operadora de fábrica, né? De máquinas. E aí eu fiz, gente, eu não quero ser nenhum desses, não. E eu não queria trabalhar no domingo. Assim, eu olhava assim, meu pai e meu irmão, tipo assim, era 5-1 a jornada deles, né? Que em fábrica, geralmente, você trabalha por escala. Então, era feriado, era fim de semana, aquela correria, assim, e as pessoas o tempo inteiro trabalhando, e eu olhava e dizia, não, eu queria trabalhar de segunda a sexta. Eu já vislumbrava a qualidade de vida sem saber o que significava qual era isso. O nome, né? Era. Que legal. Então, eu sempre gostei de estudar. Com 6 anos eu já era tagarela, assim, do tipo de pegar uma revista em quadrinho, e se você chegasse na minha casa, eu ia ler a revista todinha pra você. Era a chata, porque ninguém queria, né, que você lesse uma revista toda. Leia mas era aqui o meu gibi, sim. Era desse jeito. Não, e era eu que queria ler pra você. Tipo assim... Você não pode ler sozinha, tem que ser comigo. Era, Adorei. desse jeito. Então eu já vi ali que, tipo assim, eu gostava de estudar. Então, e aí fui, dentro do ensino médio, comecei a ver essa questão do curso técnico. Fiz vestibular para turismo, porque eu vislumbrava viagens. Só que depois eu entendi que se eu fosse trabalhar com turismo, eu não ia fazer o que eu gostava, que era viajar. Sim. Aí ainda bem que eu não passei no meu primeiro vestibular. Mas tem muita gente, né, que eu já tinha visto isso na semana, né? Ele, tipo assim, dizia assim, cante mal, dance mal. Você não precisa trazer resultado financeiro de um hobby, né? Às vezes a gente confunde o que a gente gosta de fazer como hobby com o que a gente deveria trabalhar, né? Exatamente. E aí a gente às vezes precisa de algumas ferramentas para... Não é todo mundo que tem essa percepção tão cedo, né? Porque eu conheço várias pessoas que falaram assim, eu fiz turismo porque eu gostava de viajar. Inclusive, o Wilson, que foi aqui convidado do podcast, falou sobre isso. Então, ela fez turismo e depois mudou de carreira, que tá tudo certo. E às vezes é por isso, né? Eu gosto de viajar, vou fazer turismo. Então, olha, você que não viu o episódio com o Wilson, você volte lá. E veja o episódio, curta, comente e manda pra sua amiga. Entendeu? É isso. E aí você decidiu que não queria fazer mais turismo. Na verdade, assim, acho que foi meio experimentando, né? Então, não passei no vestibular para turismo e aí continuei estudando e descobri que existia cursos técnicos. Sim. E aí eu disse, vou fazer o técnico. Aí fui fazer para eletrotécnica, porque no ensino médio eu já achava uns cálculos bonitinhos, assim. Sim. E aí não passei para eletrotécnica. É sobre isso. E aí alguém disse, olha, faz segurança do trabalho, porque dá emprego, tipo assim, tem emprego garantido e tal. Teve um hype muito grande, Foi, né? teve uma época que foi exatamente, eu acho que nessa que eu Estavam procurando tava, muita gente, né? Tava. E aí eu passei pro curso. E foi interessante porque segurança do trabalho era um dos cursos mais concorridos. Tipo, muito mais do que eletrotécnica. Mas eu passei pra segurança do trabalho, vai saber, né? Olha aí, era o universo querendo te ajudar. Dizer, mulher, não vai fazer eletrotécnica, não. Vá fazer outro. Aí, às vezes, um que é mais difícil do que o outro, você conseguiu passar e o outro não. Foi Deus te ajudando. Eu boto fé que foi isso. Eu acredito também. E aí, assim, comecei a gostar, a tomar gosto pelo assunto, né? Assim, a temática da valorização da vida, porque o tempo inteiro a segurança do trabalho, ela tem esse lugar de proteção do trabalhador. Então, todas as ações que a gente tem é muito nesse lugar. E hoje eu consigo perceber claramente do porquê, assim, que um valor muito forte para mim é essa questão da prevenção, não só dos acidentes, que era o que eu fazia enquanto segurança do trabalho, mas de você ter sempre ações no sentido desse cuidado, né? Que é o meu outro lado, a parte de mentoria e tal. Ter qualidade de vida, né? Dessa qualidade de vida, exatamente. E eu só consegui ligar os pontos depois, né? Tipo assim, enquanto empreendedora. Então, quando que eu descobri empreendedora? Eu vim descobrir que eu era empreendedora quando eu tava depois do técnico, que eu comecei a trabalhar numa multinacional. E aí eu vi que para crescer dentro dessa área, eu tinha que fazer a especialização. Tem essa coisa do tem que, mas eu acho que quando a gente fala em sistema, né, existe de fato isso. Porque quando você olha assim,
para a questão da engenharia de segurança do trabalho, são muitas coisas que, enquanto técnica, eu já fazia. A diferença são laudos, são algumas coisas que você tem uma visão maior. Mas, enfim, o sistema me obrigava a fazer isso. Eu fui lá, fui fazer engenharia, fiz engenharia e fiz a especialização. E nesse caminho que eu estava enquanto eu trabalhava... Você estava fazendo a engenharia junto com o trabalho? Era. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Bangu. Porque é ralado. É ralado. Bem... Arrasou. Não é fácil, não. É tanto que eu levei quase 10 anos pra terminar a engenharia. É sobre... Isso aí é outro tabu que a gente quebrou aqui, tá, gente? Tem mais nem graça. Outro tabu. Bom mesmo é entrar. Agora, pra sair, querida, é babado. Porque é isso, né? A gente tem que conciliar com várias outras coisas que surgem, né? Isso. Até as pessoas que não estão trabalhando e estudando, mas aí tá estudando e entra numa bolsa de pesquisa, e entra numa iniciativa da universidade, e acaba que você vai, né, tomando rumos, né, durante a universidade. Mas a universidade, ela é um ambiente muito bom, né? Onde você conhece pessoas, entra em contato com teorias, com outras coisas. Então, eu acho que, por mais que as pessoas demorem para sair, mas é uma experiência bacana, né? Eu senti que quando eu entrei na universidade mesmo, abriu a minha cabeça de um jeito que eu nunca pensei. Mas eu gostava mais do IF, assim. Então, a gente, né, tem, né? Porque eu costumo dizer que o IF é uma mãe e a UF é um pai, assim, um pouco mais distante. É porque chega lá, você é meio um número, né? É muito assim, grande, né? É tipo, muita gente. Eu acho que aqui do IF tem uma vibe mais escola, de que eles estão ali cuidando mais de você, né? Uhum. E na UF não, cada um por si, Deus por todos. Às vezes nem tá por todos, mas faz. Mas é um ambiente legal para você desenvolver a sua autonomia, né? E o acesso à educação muda muito a cabeça da gente, né? Faz toda, assim, vai transformando, né? O conhecimento, ele tem esse poder. Eu vejo, assim, que conhecimento para mim é um valor muito forte. A gente conversou enquanto a gente estava fazendo a trilha, né, do letramento racial, e lá eu vi, assim, que é um legado da minha família é essa questão da educação. Eu fui a primeira a terminar a faculdade. É bom a gente falar, né, para quem está nos assistindo, que a Bensar é uma startup de educação empreendedora afrocentrada, né? E a gente, como empresa, a gente também atua formando outras profissionais e outras empresas do que é o letramento racial e de que forma a gente pode ter ações antirracistas, né? Então, dentro disso, a gente fez uma formação com algumas das pessoas que a gente trabalha de forma com fornecedores, e também, hoje em dia, a gente já faz também para empresas. Então, se você quer contratar uma formação de letramento racial corporativo para sua empresa, é só entrar em contato com a gente no site da Bensar, né, que é o nosso Bensite, que a gente apelidou, que é o www.bensareduca.com.br, ou no nosso Instagram, @bensareducaf. E vocês podem ter acesso aos nossos conteúdos sobre educação antirracista, e também podem consultar, pedir uma mentoria ou algum programa específico para a sua empresa. E foi muito bacana, né, esse resgate. Acho que foi um resgate, né, da nossa ancestralidade, e a gente realmente olhar para trás e ver assim, o que é que a minha família trouxe para mim, o que faz, né, ser pertencida, como você falou. Você observou a rotina do seu pai e da sua mãe e falou, bom, essa rotina aqui eu não gostei, vou fazer outra, né? Foi. Isso é o mais incrível, né, de você poder mudar e criar novas histórias, né? Foi muito bacana. É sobre isso. E é exatamente isso, assim, de você quebrar, né? Um paradigma, assim. Então, de você ser a primeira. Então, a única coisa que eu consigo ver o link, assim, desde criança, eu sempre gostei de estudar. Então, você gosta de estudar. E a gente tinha muito essa questão de... eu sou de classe baixa, então, assim, pobre, qual que é o vislumbre que a gente vê de sucesso? É estudando. Hoje em dia você percebe que já tem uma questão de você perceber o diferencial das pessoas além de uma formação, mas a gente ainda está num sistema onde essa questão de você ter um diploma, ela ainda ser muito forte, e no Nordeste a gente consegue perceber isso, né? Pelo menos assim, pode ser uma crença minha, mas é uma coisa que eu percebo ainda muito forte. Então um documento que valida, né, aquilo ali que você está dizendo que sabe fazer, né? É. Então, eu creio que é muito importante.
mas conheço também aquele negócio, né? Conheço também muita gente que não é formada e tem lá suas empresas e age e trabalha muito bem, às vezes melhor do que o Não, que e tem na diploma, né? verdade, a universidade ela não forma empreendedores. Né? Ela só te dá o conhecimento técnico. Então, eu vejo assim, essa questão do diploma ela é importante para quê? Para você conseguir um emprego. Sim. Né? Então, dependendo, sei lá, você vai fazer uma especialização, uma coisa que você já está mais focado em algo que você já sabe, o que você quer. Então, por exemplo, eu na faculdade, eu já tinha eu me sentia assim, um pouco de diferencial profissional por eu já estar trabalhando. Já tá no mercado. Por né? já estar no mercado. Sua visão muda. Você acha que mudou, assim, por exemplo, quando você estava estudando o técnico e você não trabalhava na área, e depois quando você foi fazer a graduação trabalhando na área, o que você acha que mudou, assim, da sua visão? Eu conseguia perceber mais, apesar de, assim, a engenharia civil, eu ainda sentia como se eu estivesse no desconhecido. Uhum. Porque, assim, apesar de eu trabalhar numa área, dentro da parte de segurança do trabalho, que era a indústria da construção civil, Uhum. mas era bem diferente. Assim, a gente trabalhava com beneficiamento de aço para fornecer para as obras. Uhum. Então, assim, fazia parte daquele segmento, mas dentro do que a gente via na engenharia civil era um outro mundo. Então, assim, várias coisas lá eu conseguia associar, mas essa parte de uma visão além, porque a segurança do trabalho a gente está sempre olhando na frente em relação ao que pode acontecer. E na faculdade você vê muito técnico. Então, assim, dentro dessa parte do estudo mesmo, Uhum. eu me sentia ainda como se eu estivesse vendo coisas novas, totalmente diferentes da minha realidade. Mas a mentalidade em relação a, olha, isso aqui você vai poder usar depois, ou então algumas ferramentas que dentro da empresa que você já trabalha, você já conseguia ter fazer uma ligação, isso daí, de fato, a gente consegue fazer mais conexões. Ah, bacana. Você foi juntando as peças entre o que é da universidade que você poderia colocar dentro do trabalho que você já estava. Muito massa. Isso. Muito massa. E aí você fez engenharia e depois você foi para segurança no trabalho, a especialização. Para especialização. Acabou que você nem fugiu tanto assim, né? Porque se seu pai trabalhava em fábrica, você trabalhou também. Não, além da fábrica, na verdade, meu pai, ele trabalhava como pedreiro, né? Meu avô, pedreiro, meu irmão, tipo assim, meu irmão começou a estudar para eletricista, ele disse, não quero. A casa da minha mãe, a gente reformou todinha, quem fez foi meu irmão. Meu avô ensinou, tipo assim, a primeira estrutura foi meu pai junto com meu avô. Aí depois, meu pai faleceu, e minha mãe foi reformando, e meu irmão já chegou, ajudando ali meu avô, e ele aprendeu aquilo, gostou e disse, eu vou trabalhar com isso. E você foi um nível a mais e se formou em engenharia civil. Então tá tudo conectado, né? Tá. É de uma outra forma, né? Mas ela, quando você faz a linha do honrar, ela de fato acontece. Honrando seus ancestrais, é sobre isso. E a questão do empreender que você perguntou, né? Que a gente faz um arrodeio para chegar numa resposta. Mas é isso, aqui a gente é aleatório. Aqui eu lanço coisa da minha vida, eu jogo meme, eu faço tudo que é assim, né? A gente faz o nosso podcast, ele é na ordem que a gente quiser, entendeu? Eu lembro que, assim, nesse movimento, assim, de estar trabalhando e estudando, foi que eu comecei a vislumbrar empreender. Porque era assim, eu disse, gente, eu não quero essa vida de trabalhar e ter que passar o dia inteiro só trabalhando para os outros. E, às vezes, você tem um pensamento diferente, né? E você precisa seguir aquela linha da cultura da empresa e tudo. Eu trabalhava numa empresa onde a cultura de segurança do trabalho era muito valorizada, então, assim, gostava muito, mas eu comecei a me sentir cansada dessa pegada também, né, da correria, de você trabalhar e estudar. Eu comecei a perceber que a especialização, eu poderia reduzir a minha carga horária, tipo assim, eu ia ganhar um pouco mais e eu ia conseguir ter a minha qualidade de vida. Sim. Né? E que já era um valor para mim. Eu comecei a perceber isso muito forte. Então, em 2018, um pouquinho antes da pandemia, a minha programação, eu já tinha o sonho de empreender nessa área de segurança do trabalho, era que em 2020 eu sairia do trabalho para empreender. E aí? Só que nesse período, em abril de 2018, meu chefe chegou pra mim e disse que a minha função ia deixar de existir. O quê? Plot twist, dá um close.
Bem novela mexicana. Bem desse jeito. E aí, nesse momento, tipo assim, eu ia deixar de existir como técnica de segurança do trabalho e eu ia ficar como analista de produção. Uhum. Só que eu percebi que, na verdade, eu ia fazer as duas coisas. Sim. Tipo assim, nesse momento eu já vinha fazendo processos de autoconhecimento, né? Tipo assim, de fazer reconexão comigo. E aquilo ali estava deixando de fazer sentido. E quando veio essa decisão, eu percebi que o meu maior valor, assim, que era essa coisa da liberdade de tempo, que era uma coisa que eu estava construindo, assim, que eu estava começando a chegar perto, né? Que era o que eu tinha projetado ali de, olha, daqui a 2 anos você vai estar trabalhando 6 horas. Eu já tinha isso, assim, visualizado. Eu vou trabalhar 6 horas como engenheira de segurança do trabalho e vou começar a focar em outras coisas dessa parte de, sei lá, psicologia, desenvolvimento pessoal. Eu já tinha essa imagem na minha cabeça. E aí, quando veio essa decisão da empresa, eu disse, não é isso que eu quero para mim. Porque eu via que, como analista de produção, a imagem que eu tinha das pessoas... Interessante, né? Ver o insight agora de novo, o que eu não quero. Sim. Muito importante. Eu acho que também uma coisa que é uma característica do empreendedor, né? Você falou, eu queria criar os meus próprios projetos. E também pegar uma coisa que aparentemente poderia ser ruim, né? De, tipo assim, bom, se eu não aceitar, assim, na minha cabeça às vezes fica, né? Se eu não aceitar esse cargo, é rua, né? Mas aí você pensou além, né? Você pensou, por que eu não posso fazer uma coisa, o 3, né? Entre o que me ofereceram 2 opções, eu criei a terceira, né? Se não tem a terceira, eu crio. Isso é muito uma característica do empreendedor, né? Da mulher empreendedora, de tipo assim, bom, eu tava aqui nesse, já não tava muito legal. Aí me ofereceram outro que não era legal também, eu vou criar outro, né? Isso é muito bacana. Você ter essa mentalidade de pensar, não, eu tava com um plano, um objetivo ali, e aí, se eu tivesse escolha, esse meu plano ele não vai ser alcançado. E aí você conseguir refletir em cima disso, né? Isso é muito bacana, esse poder analítico também, que a empreendedora ela tem, né? Como foi para você, assim, ter esse pensamento de dizer, não, agora eu vou, não é opção nenhum nem 2, é a 3 que eu mesma criei. Eu vejo que o autoconhecimento ele foi muito importante para essa decisão, né? Que era uma coisa assim que eu já vinha fazendo e nesse primeiro momento eu não tinha intenção de fazer para os outros, era realmente para mim, de assim, as coisas que acontecem por acaso, né? Que na verdade não é por acaso. Eu estava procurando um livro de trabalho em equipe, tipo assim, para eu me desenvolver, para ajudar a equipe, porque o meu resultado dependia de outras pessoas. E nesse momento eu achei veio para mim o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E eu, olha que livro interessante e tal. Aí conversando com a menina, ela fez, eu tenho esse livro. No outro dia o livro estava na minha mesa. Aí eu, oi? E foi quando começou assim, os despertar, né? Do tipo de... Não era um trabalho em equipe, eu estava procurando me desenvolver enquanto pessoa. Eu achava que era para o outro, mas na verdade era para mim. Então, eu acho que já tinha uns 2 anos que eu fazia alguns processos e que isso fazia com que eu mergulhasse em mim e eu começasse a me entender, começasse a saber quais eram os meus valores, quais eram os meus gostos. Então, quando veio essa decisão, né, da empresa, eu já tinha esse olhar lá na frente de eu vou empreender, só que esse antecipar que aconteceu, eu tinha maturidade para decidir e financeiramente falando, eu vi assim, olha, que era outra coisa que eu também já estava estudando, né, sobre educação financeira, que era, tipo, de você juntar 6 meses de equivalente de salário, né, equivalente ao que você ganha. A reserva de emergência. A reserva, para que você tome uma decisão de fazer isso de forma consciente. Eu ainda não tinha reserva. Só que, assim, a empresa, ela era uma multinacional, então, assim, ela fazia um plano de previdência privada. E eu sabia que com esse plano de previdência privada dava para eu trabalhar aí uns 3 meses ganhando o que eu ganhava lá. Eu disse, certo, nesses 3 meses eu faço um treinamento, eu vejo alguma coisa para eu começar a fazer dinheiro para que eu consiga me manter. E foi assim que eu fiz. Tipo, isso é muito importante, né? A questão do planejamento. Acho que você estudar o financeiro, né? Porque muitas vezes a gente é falado assim, né? Pra gente, você tem que trabalhar no que você ama.
E aí, às vezes, aquilo que você ama não te dá tanto dinheiro, né? Mas às vezes isso é uma visão, né? Como a gente chama do inconsciente coletivo, de que a gente escutou tanto isso que a gente acaba internalizando. E estudar sobre educação financeira é uma estratégia para que você possa fazer as coisas com segurança, né? Porque muitas pessoas dizem que não é legal ser empreendedor porque é um dinheiro que não é fixo, que é hoje, mas não é amanhã. E aí as pessoas têm um pouco de medo de empreender pelo fato de não ter essa organização financeira, de estar ali sempre organizando como é que vai ser o seu futuro. Isso é uma coisa que é uma característica importante, né, para ser empreendedora hoje, né? As meninas que estão aí assistindo a gente, de estudar um pouco sobre a educação financeira. Isso não significa que você vai trabalhar na Bolsa de Valores, né? Eu tinha 2 livros, eram 2 livros assim, que me despertou, né? E eu devorei eles. E hoje em dia o YouTube, né, tem muito isso. Então, assim, é mais realmente você ter essa noção. E assim, nessa hora que eu comecei a estudar sobre educação financeira, não era ainda pensando como empreender, era de ter essa reserva. É tanto que eu lembro que no livro ele falava, assim, de você tenha outras fontes de renda, e eu não conseguia me visualizar naquele momento tendo outras fontes de renda, né? Uhum. Hoje em dia eu já consigo perceber isso de uma forma muito natural, mas naquele momento que eu só tinha o tempo para trabalhar e estudar, a própria mente ela não conseguia ter esse vislumbre fora, né? Sim. Até porque estudar e fazer faculdade é uma coisa que ocupa muito a sua mente, né? Às vezes eu já tive esse questionamento, assim, de olhar uma pessoa e falar, essa pessoa faz tanta coisa, porque eu não consigo fazer minhas coisas. Aí depois eu fui olhar a minha rotina, né? Aí de eu tô trabalhando, de noite eu tô na faculdade, no final de semana eu tô cantando, eu vou fazer essas coisas que o povo faz de que horas? É porque eu também tenho muita coisa pra fazer. Às vezes a gente tá tão dentro da nossa própria história que a gente olha assim e fala, nossa, essa pessoa faz tanta coisa. E aí as pessoas olham pra mim e falam, menina Bianca faz tanta coisa. E às vezes a gente não para, como você fez, né, pra olhar pra si, né? Essa questão do autocuidado, de ficar olhando o que você já fez, o que é que você tá fazendo e ir tomando essas decisões de acordo com você mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, não empreenda, porque você não vai ter dinheiro. E aí conheço milhões de pessoas que têm muito mais dinheiro do que uma pessoa que trabalha CLT e vice-versa, né? E aí a gente poder adaptar esse livro que você leu à sua realidade, né? Porque o livro, ele atinge muitas pessoas, mas você tem que adequar aquilo ali pra sua realidade, né? Acho que isso aí foi uma coisa que fez que foi bacana, né? Foi. Tipo assim, algumas coisas não faziam sentido, mas o que fazia sentido pra mim naquela hora era a reserva. Então, Sim. Eu comecei a trazer isso pra esse lugar. E eu vejo assim o quanto que fez a diferença, né, para essa tomada de decisão. A reserva de emergência, que eu vou dar uma explicada aqui rapidão, para quem não sabe, que é você deixar na poupança ou em algum rendimento de renda fixa, que você possa ter um resgate do dinheiro de uma forma rápida, né? Nada mais do que aquele seu porquinho virtual, né? É quando você bota o seu dinheiro, o cálculo ele é feito para que você passe mais ou menos uns 6 meses sem trabalhar, né? Do seu custo de vida, né? Tá aí Nath Arcuri e Nath Finanças para te ajudar com isso. Nath Finanças maravilhosa, um beijo. E de você ter esse dinheiro num fundo de renda fixa que tem um resgate automático, ou seja, quando você precisar, você vai retirar de uma forma muito rápida, né? Para que você consiga, caso você perca o emprego, enfim, esteja passando por um momento de dificuldade ou de doença, enfim, você possa retirar esse dinheiro e enquanto você não retira, esse dinheiro fica rendendo, trabalhando para você, que é tudo, né? E aí, assim, nem todo mundo tem esse conhecimento da reserva de emergência, né? Mas você já tinha lá. Assim, eu acho que o mais importante é você ter a consciência de que você precisa fazer. É aquela história. Primeiro você admite que você precisa. E depois você tenta. Bom, se você não fez a reserva perfeita, mas você fez alguma coisa, né, gente? Vamos comemorar nossas vitórias, nem que sejam pequenas. Mas vamos comemorar. Você fez, assim, do seu jeitinho. Eu lembro que nessa época eu já tinha meu carro, né? Eu tinha comprado meu carro com o dinheiro que eu
assim, do meu trabalho. Uhum. Então eu botei isso como conto. Eu disse, eu tenho 3 meses e se precisar eu vendo o carro. E aí dá mais uns 2, 3 meses também. Sim. Tipo assim, sobre isso, era planejamento. começar, né, o negócio assim. Eu acho que essa coisa de empreender, quem pensa que empreender não dá certo, na verdade é porque você ainda não tem a visão do empreendedor, né? Porque quando a gente pega como referência pessoas que cresceram e que hoje são grandes empreendedores, eles também começaram pequenos. Então, a gente começar a olhar para essas pessoas e ver qual o caminho que elas percorreram e porque o pessoal diz, né, que o sucesso deixa rastros. Então, dentro da realidade que eu tenho hoje, se eu quero empreender, quais são os primeiros passos? Eu gosto de dizer que são passinhos de bebê. Assim, quais são os passinhos de bebê que a gente pode começar a dar em direção a esse lugar? É fácil? Não. A gente sabe que é um caminho, que às vezes é muito mais fácil eu ir lá, bater meu ponto e receber meu salário no final do mês. Só que tudo tem um preço. Hoje, para mim, um valor também muito forte é a liberdade. Então, eu quero a liberdade de ter o meu tempo, de organizar a minha rotina, de várias coisas que, se eu tiver com uma carteira assinada, eu não vou conseguir fazer. Então, é você começar a pesar quais são as coisas que são importantes para você, né? E começar a nutrir esse empreendedor que tem dentro de você. Isso é muito bacana, né? De ter uma referência, né? Dentro do programa, né? A gente sempre menciona que o programa que as meninas participaram em 2022, porque dentro do programa a gente é capaz de ter referências de pessoas de outros nichos, né? Aqui no nosso podcast já passaram várias mulheres, nutricionista, advogada, do ramo da beleza, do ramo de comércio, e cada uma tem, assim, essas características que acaba sendo um comum, né? Independente do nicho que a empreendedora atua, mas de ter essa referência em outras mulheres que também empreendem é muito importante, né? Tipo assim, como foi pra você estar dentro do programa com todas esses insights, né? Essas referências, né? Referência, vou chamar de referência. Eu vejo assim, o Quartzo, ele traz uma sensação de pertencimento muito forte. E você, Bárbara, eu vi assim, pessoas que tinham pensamentos parecidos com os meus em algumas coisas e tinham pensamentos muito diferentes. E que legal que isso acontece, né? Porque a gente aprende com as diferenças. Então, quando eu até estava conversando com Bárbara hoje, depois que ela fez aquele treinamento com a gente ontem. Ela fez, como que você acordou hoje? Aí eu disse, acordei muito feliz, porque eu gosto de estar perto de você. Porque toda a vida que eu tô perto de Bárbara, ou de você, assim, vocês lembram pra gente que existe um mundo diferente do trivial, né? Assim, desse comum de carteira assinada ou dessa corrida de hamster que a gente tá acostumado. E faz com que a gente perceba um caminho, assim, que vocês já percorreram como empreendedoras e que é possível. Então, assim, para mim, olhar para vocês e ter essa noção de que existe. Porque eu acho que eu não... Tipo assim, a minha referência era muito desse mundo de corporativo, né? Gosto muito disso, assim, acho... Tem várias coisas do corporativo que eu acho que fazem parte do meu mundo. Sim, né? E a gente usa também referências do corporativo. Eu acho que referências de todos os lugares, né? Não precisa a pessoa ser exatamente igual a mim, mas você conhecer também o lado de outra pessoa que não é tão conectada com você também é bom, né? Também é aprendizado, né? Sim. Então, perceber isso no Quartzo eu vejo que me fez crescer muito. De ter... a minha visão empreendedora, ela é como se ela tivesse... Ela foi aguçada? Acho que a palavra é essa, né? Que a gente vai refinando. Né? Então, sim. acho que foi refinando e assim, casou com os meus valores, né? Quando você... o lema do desacelerar mulheres para acelerar seus negócios, assim, isso tem tudo a ver com o que eu acredito, com o que eu já praticava comigo, mas que em algum momento eu ficava, será que isso é real? Né? Será que realmente eu vou conseguir ter sucesso? Tipo, tirando um dia na semana e indo pra praia e, ai meu Deus, tô pedalando aqui, tô me sentindo culpada por isso, que era o que acontecia antes, assim, eu lembro que assim que eu saí da CLT, eu tinha vergonha porque eu tava dormindo até 7 da manhã. E eu disse, gente, como assim?
de repente eu trabalhei até 10 do outro dia e tá tudo certo, se eu quiser acordar de meio-dia no outro dia. Né? Se eu tenho a minha rotina, se sabendo permitir, organizar. Né? Se permitir. Exatamente. Então, eu vi isso muito forte dentro do Quartzo, né? E isso foi muito importante para mim, assim, me fortaleceu enquanto empreendedora de perceber que, cara, assuma quem você é, tipo, olha para cá, vê o que você acredita e traga isso para o mundo, traga a sua verdade para o mundo, porque é isso que o mundo precisa, né? O empreender não inovar, então acho que inovar ele passa por isso. É um babado, né, gente? Olha, se vocês concordam com isso, falem com a gente, comentem aqui, curtam e mandem pra sua amiga que está precisando desta frase de inspiração. Eu fiquei até emocionada. E eu quero saber também de você sobre os seus projetos, né? Depois que você realmente resolveu ser empreendedora, passou pelo programa, teve todo esse ensinamento. Quais são os seus projetos para o futuro, assim? O que é que você busca hoje? Eu venho numa pegada assim de 3 anos nesse movimento, assim, que eu me sinto de fato empreendedora, né? Porque em 2018 eu fui para o Amazonas e lá eu comecei a empreender numa outra área, assim. Eu fiz algumas coisas na área de segurança do trabalho, mas comecei a alimentar muito o lado terapeuta, mentora que existe dentro de mim, né? Que era aquela coisa assim de quando a gente começa no processo de autoconhecimento, e tenho visto esse movimento em muitas pessoas, parece que nasce uma terapeuta e você começa a ajudar outras pessoas também. E a própria pandemia, né, ela veio trazendo coisas do digital e acho que durante 2 anos eu fiquei nesse processo bem focado assim, na parte de me desenvolver enquanto terapia. E agora, em 2023, eu resolvi juntar, na verdade unificar as minhas experiências. Então, eu estou com 2 negócios agora, que é essa parte de desenvolvimento pessoal, onde eu tenho uma mentoria de autoconhecimento que se chama Liberte-se, onde eu ajudo mulheres a resgatar o poder pessoal, e o Bússola, que ele tem bem a parte das experiências que eu tinha enquanto empresa, né? Assim, de definição de objetivos e metas, de realmente você planejar. Então, é uma mentoria onde eu trago os conceitos de produtividade cíclica, que a Bárbara também fala sobre isso, né? Sim. Então, de coisas que eu fui aplicando na minha vida e percebendo que dava certo, então eu juntei esses 2 lugares, assim. Então eu ajudo mulheres também a planejar a rotina delas, conforme respeitando quem elas são, respeitando a ciclicidade delas. Esse é o Bússola. E a parte da engenharia, eu também comecei a trabalhar com a parte de combate a incêndio, que são projetos. Então eu estou nessas 2 linhas de frente, assim. Também pretendo unificar algumas coisas de segurança do trabalho, mas ainda está assim no papel, estou estruturando. Porque a segurança do trabalho também tem uma área muito forte de qualidade de vida, né? De que ações você pode colocar dentro da sua empresa que vão impactar na qualidade de vida dos seus empregados. Então, assim, eu costumo dizer, né, que a gente faz muitas coisas, né? Nós como mulheres e também como empreendedoras, a gente sempre tem várias vertentes, né? E é bacana você ver que, às vezes, na nossa cabeça parece que são temas diferentes, mas eles se entrelaçam em algum momento, né? E da gente não ter realmente vergonha de colocar pra fora as coisas que a gente sabe fazer. E é a sua vertente. Sua vertente é qualidade de vida. De que forma? Da forma que você achar que é bacana pra sua cliente, né? Sim. Então, eu acho muito bacana esse projeto, porque... eu tive muito isso também, de um tempo, de eu pensar, mas eu canto, eu gosto de música, mas aí eu sou engenheiro de produção, e depois eu tenho uma loja no ramo comercial, e depois eu fui fazer publicidade. Assim, não ter vergonha realmente de quem você é, de todas as suas capacidades, dos cursos que você fez, embora você não tenha concluído, né? Existem pessoas que ou não concluíram o curso, ou concluíram e não seguiram na área, que de não ter vergonha disso, né? De abraçar realmente a educação que você teve, as referências que você teve, e colocar no seu trabalho da melhor forma possível. Acho que essa é um recado legal para quem está nos assistindo, de você sentar realmente como você fez e colocar lá no papel o que é que eu sei fazer, o que é que eu posso ajudar as pessoas com, né? Sim. O que é que eu estou me dispondo
a trabalhar, porque também tem isso, né? Você chegou e falou, olha, eu gosto de viajar, mas não quer dizer que eu quero vender viagem, né? Tem gente que, por exemplo, eu danço, eu faço dança, mas eu não quero trabalhar com isso, né? Mas é uma coisa que me diverte, que me faz bem. E da gente não querer encaixar tudo numa coisa só, né? E ali respeitando as nossas coisas, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o nosso limite, né? É para as meninas que estão em casa, as empreendedoras, as estudantes, as mulheres negras ou não, né? Homens e mulheres. Qual era o recado que você deixaria, assim, né? Para quem é empreendedora, né? E tá passando aí por esses vários desafios. O que é que você daria de conselho para essas pessoas? Pode aqui, a câmera toda sua, o close, gata! Eu vou pegar, assim, por esse viés, que eu acho que ficou bem forte, assim, foi um insight que eu tive aqui, né? Que é essa questão do... às vezes a gente não sabe o que quer e muita gente sofre com isso e fica procurando qual é o meu propósito, qual é a minha missão de vida. E uma coisa que eu percebo é que o nosso propósito, ele muda. Então, assim, eu vejo assim, qual que é o principal? É você estar bem com você. Esse é o primeiro, assim. A partir do momento que você está bem com você, aí você começa a perceber quais são as coisas que você gosta, quais são as coisas que você não gosta. E aí, a partir disso, você vai se nutrindo desse lugar, né? Eu sou empreendedora, então como que eu posso ganhar dinheiro através disso? E perceber que é um caminho também, assim, é uma coisa que eu tenho visto, principalmente quem fez transição de carreira. Transição de carreira, sim. Porque a gente, querendo ou não, às vezes a gente já construiu uma história enquanto pessoa que trabalhava com carteira assinada, já estava muito bem reconhecida lá, e quando você vai empreender, você não está começando do zero e ao mesmo tempo você está. Então, assim, existe... E aí a terapia ajuda muito. Se quem quiser pode até me procurar que eu posso ajudar nisso. Olha aí, já vamos mandando de arroba, vem de arroba! Nesse processo, assim, de você olhar para dentro de você e perceber que é um novo caminho que você está construindo e que demanda tempo, né? Então, assim, lidar com as frustrações, com os medos, você começar a perceber que você precisa gerir as suas emoções nesse aspecto, vai ajudar muito para que você consiga se manter, né? Se manter, que eu digo, se manter no caminho, não desistir. Ou se de repente, às vezes acontece de desistir, não é nem desistir, é mudei de ideia, né? Tipo, peraí, eu achei que era esse o caminho e agora vai para outro. Se você tiver bem nutrida, tipo assim, se você tiver alimentado sua alma, seu espírito, seu corpo, essa decisão ela vai ser muito mais, vai fazer muito mais sentido, né? Porque a gente começa a ouvir o coração e eu acredito muito, assim, que a voz do coração, ela diz muito pra gente. Sim. Só que a gente tá tão ocupado, assim, grande parte, né, a grande maioria, que a gente não ouve. A gente tá focado no externo e as decisões pautadas no externo, elas trazem ansiedade, elas trazem depressão, elas desconectam você de você. É isso, né? Vamos se conectar. Isso. E não tá tudo bem mudar, né? Tá tudo bem mudar, gente. A gente muda, a gente faz 60 A gente muda cursos, o tempo todo. A gente muda de cabelo, a gente muda de olho, muda de óculos, muda de tudo. E tá tudo bem, né? Assim, você abraçar quem você é. E se você não tá gostando dessa versão, monte outra versão. É sobre isso, né? E bacana isso, né? De você poder abraçar mesmo, né? Abraçar e dizer, não gostei disso aqui não, vou pra outro, né? Sim. Tá tudo bem mudar. Não tem idade pra mudar também, isso eu acho que é muito importante das meninas, das empreendedoras saberem disso, né? Comecei com uma empresa, não deu certo, vai pra outra, não deu certo, vai pra outra. Você não vai deixar de ser empreendedora porque algum ramo não deu certo, né? Então, assim, mudem, abracem a mudança e inclusive, se abracem, né? Abracem suas escolhas, abracem suas empresas e se respeitem, né? Eu acho que isso é um recado legal, muito bacana. Eu quero saber aí, deixe seu arroba, seus contatos, para que as pessoas possam entrar em contato com você. Onde é que a gente pode entrar em contato? Então, hoje a principal rede está sendo o Instagram, né? @AnaClaudiaSilva. Eita. É isso mesmo? Ponto .rn. Vai ser, a gente ponto volta lá.
É porque eu ainda tava, eu mudei, deve ser uns 3 meses, né? Ainda Tá tudo tava bem ponto mudar, terapeuta, gente. aí eu Tá botei vendo como ponto é? RN. Não, eu vi Bárbara botou ponto RN, eu, nossa, que bonita. Aí peguei e botei o meu, né? Na Cláudia Silva, sobre ponto isso, RN. Aí gente. agora eu fui falar, deu um bugzinho assim na O cabeça. podcast todo conectado com referências, mudanças e coisas. É isso, tá tudo bem mudar até o arroba do Instagram. Isso. Olha aí, gente, para com isso. Então, arroba AnaClaudiaSilva.rn. Tão fácil, eu esqueci, né? É sobre isso, né? E vocês se quiserem entrar em contato com a gente, né? O meu arroba é Bianca Barros Lopes. E o arroba da Bensá, arroba Bensá do Cafro. E no nosso Bensite, www.bensá.com.br. Bensá Educa, né? Tá vendo aí? A gente muda, a gente faz tudo. É sobre isso. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É muito bacana contar essas histórias, né? A sua história, a história de todas as outras mulheres. E de a gente ter esse papo, né? Acredito que as pessoas que estão vendo em casa estão se inspirando e vão tirar alguma lição disso também. Muito obrigada por estar comigo hoje. E para vocês que estão assistindo, um beijo e até o próximo episódio do podcast Dominando o Mundo. Tchau! Eu dou tchau.